Olá para todos, está começando mais um Papo em Dia e hoje vamos falar de um assunto super especial que abrange aqui a região do nosso grande ABC, sobre a ONG Ficar de Bem. E para isso temos as convidadas, a Melissa e a Lígia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom, gente, para a gente começar esse papo que envolve muito amor, muita união, né, a questão de ajudar o próximo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é a ONG Ficar de Bem. Vamos lá. A Ficar de Bem é uma organização que já existe na região do ABC há 37 anos. Só que até 2017 ela tinha o nome de fantasia CRAME. Então todo mundo conhece o CRAME. Só que quando a gente começou a crescer e ampliar o perfil de atendimento, nós passamos por uma reformulação da marca, porque a gente queria evidenciar o resultado do trabalho e não o problema do nosso trabalho, o porquê que vinham para nós. Então, até 2017, a gente atendia criança e adolescentes vítimas de violência física, psicológica ou sexual. E muitas famílias se incomodavam muito quando sabia que o filho estava indo para um centro de referência de atenção aos maus tratos. E a partir de 2018, nós começamos a ampliar também a gestão do Bom Prato, do restaurante popular Bom Prato. E nós decidimos, de fato, a evidenciar o resultado do trabalho, que é ficar de bem. Porque a gente pensou e falou, a gente deseja que as pessoas fiquem bem. Então, hoje, a Ficar de Bem tem projetos em Santo André, Diadema e São Bernardo, que atende crianças, adolescentes, suas famílias, mulheres vítimas de violência, idosos em situação de vulnerabilidade ou outra violação de direitos, e pessoas com deficiência e idosos que se encontram em casa com uma questão de mais de isolamento social. A gente tem uma equipe que faz o atendimento em domicílio. Por mês aí chega a 5.000 atendimentos, tirando o Bom Prato. Então hoje ampliou completamente o serviço, né? E também desvinculou daquela ideia. Só de criança. Ah, fica legal também porque as pessoas também têm um certo constrangimento, né? De, estou indo lá por conta dessa questão, né? Todo mundo sabe. Sim, Então hoje ou o eliminou. nosso carro chegar na porta da casa para uma visita domiciliar, o vizinho via lá. Sabe, né? Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos. Hoje a gente tem uma mandala que remete a todo mundo de mão dada, o ficar de bem. Então hoje a gente quis evidenciar mesmo o resultado do trabalho. Isso ficava para a família, quando né, nós fazíamos visita, íamos na casa, além de constrangedor, às vezes colocava eles em risco, porque dependendo do lugar que nós íamos, às vezes nos abordavam até no carro. Quem aqui maltrata criança? A gente resolve isso por aqui, Nossa. né? Então, realmente, assim, era uma situação muito complicada, Era. né? É. E hoje, na prática, né? Como que vocês atendem essas pessoas? Eu imagino que deva ter atividades, precisem também de doações na prática ali para crianças, adolescentes, idosos. O que eles fazem lá na ONG? Eu acho que vai de cada projeto. Nós temos acolhimento institucional, então hoje nós temos 40 crianças acolhidas no município de São Bernardo. Essas crianças vivem com a gente, né? É uma casa onde elas moram por ter sido afastada da família por alguma situação ou por não ter família. E podem estar para adoção ou não. Ainda está sendo trabalhado a família para que ela possa retornar para a família. Então, essas crianças e esses adolescentes que moram, eles têm uma vida de rotina como qualquer outra. Vai para a escola, vai ao médico, vai brincar num parque. Nós temos o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência física, psicológica e sexual. Nós atendemos o autor da violência e a família que pode ter vivenciado ou presenciado alguma forma de violação contra essa criança. Então, nesse já são atendimentos agendados, semanais, e são encaminhados pelo CREAS, pela Política de Assistência Social dos municípios. O dos idosos é um centro-dia do idoso, onde ele passa o dia. Chega às 8 da manhã e vai embora às 5. É muito bonitinho. Tem o transporte vai na casa, busca, traz. O pessoal não gosta desse nome, mas lembra muito uma creche. Não é creche, porque o idoso não é infantilizado. O idoso é uma pessoa adulta, numa idade maior, aí mais madura, só que ele tem um espaço de convivência dele, onde ele joga, ele dança, faz ginástica, faz exercícios cognitivos para desenvolver melhor as funções Motoras, né? neuromotoras. O da visita domiciliar, a gente tem uma equipe que trabalha essa família
para que dê mais autonomia e valorize esse idoso ou essa pessoa com deficiência. Porque a gente sabe que culturalmente a gente vive numa sociedade que o idoso não podem achar que não tem serventia, ou que a pessoa com deficiência, ela ficar dentro de casa está muito bom porque é uma pessoa com deficiência. Dependendo da gravidade da deficiência, essa pessoa fica isolada. Então a gente tenta trabalhar com essa família, que essas pessoas têm potenciais, têm direitos, né? E ela não precisa viver isoladamente ou de forma precária. Não precisa, assim, trabalhar pensando que essa pessoa, como se fosse um fardo. A gente traz como se fosse mais um membro da família que tem seus direitos. É uma maneira até de desenvolver a pessoa, né? Exatamente. Você pensa que a pessoa é incapacitada, mas ela fica incapacitada justamente por esse pensamento. Exatamente. Né? Porque até o trabalho envolve muito esse apoio a esse cuidador, a essa família, né? E assim, um outro serviço que a gente também recebe bastante chamados é a abordagem social. Né, abordagem social de rua. De rua. Então, nós temos abordagem social de crianças e adolescentes que estão em situação de rua ou trabalho infantil. Então, aqueles meninos e meninas que a gente vê, às vezes, no semáforo, no Rodinho, no Malabares. Em São Bernardo, a gente também tem a abordagem social de pessoas adultas. E aí, sim, muitas realmente moram, né? A rua acaba sendo um espaço de moradia delas. Né? Muito importante, assim, é grande o número, tanto de pessoas em situação de rua, como de crianças e adolescentes no Farol. Existe já uma cultura na região do ABC. E até legal ter o espaço, porque a gente pede assim, ó, não compre deles no Farol, não dê dinheiro no Farol, não dê dentro do shopping, na praça de alimentação, porque eu estou contribuindo para que ele não vá para a escola, eu estou contribuindo para que ele permaneça na rua. Eu faço a manutenção do trabalho infantil e da situação de rua, dessa criança e desse adolescente. A gente entende que as pessoas têm dó, a gente sabe o quanto é difícil você falar, não vou te dar nada. Mas enquanto eu estou dando, é o tal da oferta e demanda. Enquanto tem a oferta, eu vou ter a demanda. Então, eu nunca vou conseguir reduzir o número de crianças e adolescentes em faróis, em praça de alimentação pedindo, se eu continuar dando. É interessante, né? Porque quem liga incomodado dizendo assim, olha, a pessoa tá aqui, tá na rua, é aquela que fala, mas eu dei a cesta básica, mas eu dei o dinheiro, eu dei a fralda e ela não sai daqui. Então, é lógico que ela não vai sair desse espaço, né? Então, às vezes a gente acha que está ajudando e a gente reforça essa questão da mendicância, né? Dessa situação de vulnerabilidade. Uma situação de precariedade, né? Para essa pessoa mesmo. Assim. E como que funciona essa abordagem, principalmente para adultos, né? Porque crianças ainda são menores de idade, ainda não têm esse poder de escolha. Mas adultos, por exemplo, que vivem na rua, nessas condições precárias, que ao mesmo tempo que a ONG tenta ajudar, também tem que respeitar a vontade do indivíduo estar ali. Como que funciona esse contraponto? As pessoas têm a expectativa de que você vai retirar elas de lá, mas como você disse, elas têm autonomia para a opção de ficar nesse espaço, né? Acho que é no sentido assim dessa vinculação do educador, de ver realmente o quanto que é essa opção, se essa pessoa conhece os espaços que ela poderia recorrer. Por exemplo, os municípios têm, né, o Centro Pop, que a pessoa ela pode, né? Então assim, ela vai, ela toma banho, então assim, né? Então, ela também pode ser levada para tirar a documentação. Então assim, ela tá lá por opção, mas ela conhece os direitos dela, ela tá com dificuldade de acessar esses direitos, né? Então também durante os meses de junho a setembro, né? Em São Bernardo, pelo menos é de junho a setembro, que o de adulto a gente executa em São Bernardo. Aí então, por exemplo, tem a Operação Inverno. Aí funciona realmente 24 horas. Aí você vai, então você acaba servindo chá, você leva um cobertor, você tenta convencer para ir, né, para casa de passagem, que muitas pessoas conhecem como albergue. Então é um processo de estar à disposição, de ver se a pessoa ela conhece esses recursos, né, se ela tem o desejo de acessá-los. Então vai né, neste processo. Mas nem sempre a pessoa realmente ela quer sair daquele local. Né? Então, é muito comum ouvir, o meu teto é a estrela. Meu teto é o céu com as estrelas. Eu não vou para um lugar fechado. E aí outros têm cachorro, que não quer deixar o cachorro. A gente tem muito problema no Bom Prato, porque eles querem entrar e sentar na mesa e comer com os animais. E não pode. Então, assim, eles não conseguem entender essa desvinculação. Então, ele fala, não, você deixa seu cachorro. A gente chegou a colocar coleira na porta, ó, deixa ele preso aqui, entra e come. Eles não entendem, eles querem entrar com o cachorro. Então, assim, é um processo de convencimento ou até, assim, ó, de rompimento de afeto, porque ele tem afeto com o cachorro, ele tem afeto com a rua, ele tem afeto com os amigos dele, então é muito difícil. Mas nesse período de inverno é 24 horas mesmo, de madrugada, volta, tenta levar, muitos não querem, muitos vão, dormem, mas 6:30 da manhã já tá indo embora para voltar para a rua.
E a gente tenta encontrar a família. A gente tenta buscar dados, tenta. E muitas vezes acha, mas já tem um vínculo rompido. A família já fala: olha, é uma pessoa que é alcoolista, não aceita ficar dentro de casa. Mas a gente faz todos os encaminhamentos para que ele tenha acesso aos direitos dele. É, essa parte que é mais complicada, realmente, né? Bom, a Melissa comentou que tem cerca de 400 funcionários lá na ONG. Como que é esse dia a dia, o trabalho dessas pessoas? Imagino também a grande demanda, porque alimentar tanta gente, as atividades com os idosos, com crianças, como que funciona nesse sentido? Quer explicar? Porque eu já vou falar que é uma loucura. Já só te falar. E é uma loucura mesmo, né? É uma loucura. Mas a gente tem uma equipe, em grande parte, né, formada por psicólogos, assistentes sociais, educadores, cuidadores agora. Nutricionista, no Bom Prato, né? Acho que a gente tem uma equipe já mais, também diversificada mais para essa área, né? Mais da cozinha. Então, assim, gente, são relações humanas. Então, a gente não vai pensar que porque a gente, né, trabalha, né, com o ser humano, que a gente trabalha na política da assistência social, que nós não temos problemas lá, né? Então, assim, na realidade é uma loucura o manejo, né, a organização de tudo isso. E a saúde mental, porque assim, ó, todos eles, desde o Bom Prato até hoje eu identifico o serviço mais complexo, o acolhimento institucional, de demandas. Desde o Bom Prato para o PAF, que lida com violência sexual, para esse profissional é muito difícil você lidar com a dor do outro e não conseguir sentir algo, né? Então a gente sabe que tem um movimento geral da falta do RH, da crise da saúde mental, das pessoas estarem mais fragilizadas. Todo mês a gente tem vaga em aberto, porque é difícil você preencher as vagas. É muito comum você receber 200 currículos, você seleciona 40, chama 40, 30 confirma e aparecem 2. Isso é muito comum e a gente participa de outros grupos de RH e a gente observa que isso é um movimento que está geral. Então, é muito angustiante, porque a gente tem serviços que são 24 horas e mesmo que seja em horário comercial, não é serviço que eu posso fechar a porta e falar hoje eu não tenho atendimento. Porque são crianças, adolescentes que estão lá em sofrimento e precisam ser atendidos. Então, a gente vive essa angústia. Observa esse adoecimento dos profissionais também, né? E pensando o tempo todo em como minimizar esse impacto e ter sempre com a gente uma equipe qualificada e motivada. Porque também não adianta você ter uma pessoa muito qualificada e ela não está motivada. Então, eu acho que é os dois, sabe? Tanto equilíbrio, né? Tem que achar o equilíbrio. E hoje em dia a gente não exige, sabe? Não tem. Eu falo, não tem mais aquela questão de... essa pessoa, a gente antes tinha muito isso, né? Não, agora a gente trabalha, essa pessoa é comprometida, ela tem uma resiliência boa, então, puxa, é nela que a gente vai investir. Então, a gente trabalha essa pessoa. Na OSC é muito comum eu ter pessoas que começaram como auxiliar de limpeza, foi para recepção, da recepção foi para um administrativo, fez serviço social, foi ser assistente social, pessoas que estavam acolhidas com a gente, hoje trabalham com a gente. Então, a gente trabalha muito esse lado, até por ser uma organização social de direitos humanos. Mas não é fácil. Imagino. Bom, mas a gente falou muito de dificuldade, né? Mas a gente tem que lembrar também que até o propósito é a ONG é ficar de bem. Eu queria que vocês contassem algo que vocês lembram que impactou na vida de alguém, alguma história legal, algum ponto legal que vocês têm orgulho de falar que assim, nossa, o meu trabalho modificou assim a vida dessa pessoa. Acho que eu posso lembrar de alguns, né? Porque eu tenho 31 anos lá, né? Pouquinha coisa. Eu sou uma das pessoas que veio, realmente também do atendimento, né? Pela minha coordenação e hoje, né, estando a gestão técnica. Então, realmente, assim, eu acho que tem algumas coisas que não tem preço, né? Então, por exemplo, já chegou a gente receber depoimentos, assim, seja pelo site, ou eu vou depor no fórum 15 anos depois e você encontra e fala assim, olha, foi você que me atendeu, né, assim, eu sofri isso, hoje eu sou diferente, eu sou um pai por causa do acolhimento que eu tive, do cuidado que eu recebi. Para você ter uma ideia, tem um dos nossos serviços e programas que a nossa estagiária, ela já foi atendida por nós há muitos anos atrás. E esses dias ela encontrou comigo, ela falou assim, você sabia que vocês que me apresentaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, a primeira vez que eu soube que existia o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem me deu o estatuto foi vocês, porque eu fui atendida. E isso mudou minha vida, que eu devorei.
Eu devorei e eu vi que eu tinha direitos, que eu tinha caminhos. Então, assim, essas são falas que realmente, assim, né, que vale a pena, né? Valeu a pena, né? A gente tem eu vivenciei recente um caso, eu até mandei para um diretor nosso, que o Projeto Fênix, que faz o apadrinhamento, ele trabalha adolescentes que estão nos abrigos, nas casas de acolhimento, e ele traz ferramentas para que esse adolescente tenha um pouco mais de autoestima, porque normalmente é muito baixa, e autonomia, porque aos 18 anos ele tem que sair do acolhimento. Então, como é que é assim? Já chegou no acolhimento muito fragilizado em termos sociais, de educação, de afeto, uma inteligência emocional um pouco mais fragilizada, e aos 18 ele tem que cuidar da vida dele. É tchau. Não tem muita opção. Aliás, não tem opção. É 18 anos, ele já sabe que ele tem que ir embora. E aí a gente tem um projeto que nós apoiamos adolescentes, alguns padrinhos financeiros investem em alguns cursos, porque tem padrinhos que não querem se vincular afetivamente. Ele fala, ó, não tenho tempo, eu não quero, que depois até a Lígia explica melhor. Mas o financeiro, ele fala, olha, eu vou pagar um curso. E a gente tem um diretor que ele falou, eu queria pagar um curso para essa menina, que era um caso que a gente levou de uma adolescente. Que ela ia completar 18 anos e ela já tinha uma menina que estava dentro do acolhimento. E ele pagou um curso de manicure para ela, porque ela queria fazer um curso de manicure. E ela foi muito bem, porque o pessoal da escola que faz o curso, quando a gente paga o curso, eles mantêm uma informação pra gente. A gente acompanha esse adolescente, né? Não é só matriculá-lo, a gente acompanha. Aí ele comprou todo o kit, aí ela saiu muito bem. Foi uma das melhores alunas, ele comprou todo o kit de manicure. E em seguida, ela foi fazer o de alongamento. Ele custeou. Depois ela quis fazer enfermagem, auxiliar de enfermagem. Só que ela já conseguia pagar, ela fez 18, saiu do acolhimento, ela já conseguia pagar as contas dela como manicure. Ele falou, não, mas eu vou pagar o curso de auxiliar de enfermagem. E esses dias, ali no jardim, eu fui fazer a minha unha. Quem estava fazendo a minha unha? Ela. Ai, que chique. Ela fazendo a minha unha. E aí ela falou, não, eu já tô terminando o auxiliar de enfermagem e eu tô fazendo unha aqui porque na rua tem uma casa de idosos e eu tô fazendo o estágio do auxiliar de enfermagem. E foi uma menina que chegou aos 11 anos no acolhimento. Aí quando eu contei, eu falei, olha, eu sou da ONG, assim, ela... foi o fulano que me pagou. Aí ela mandou um áudio pra ele tá de férias viajando, eu mandei o áudio pra ele. Aí ele ficou todo feliz. Imagina o desespero desses jovens, né? Porque tem que sair muito com 18 anos, né? E muitas vezes é só um número, né? A gente tá com 17 Sim, hoje, sim, amanhã que faz muda, 18, né? o que aconteceu? Não, e outra, assim, né? É. Eu tenho uma filha de 24. Até hoje, se ela falar assim, que ela já tá se preparando para sair de casa agora, mas foi todo um processo muito dolorido. Sim. Assim, e preocupante para nós. E para ela, angústia. Aos 18 anos, quem que a gente era aos 18 anos para eu chegar e falar assim, meu amigo, agora é por sua conta? Isso sim, que muitas vezes assim, nós tivemos um apoio, tem a questão da família, tivemos oportunidade. Uma Agora, imagina alguém referência. que foi, né, porque a gente fala do serviço de acolhimento, né, as Dobra, pessoas conhecem né? como abrigo, então tá lá, é porque já não existe essa rede de apoio, a família, né, alguém que cuide. Então eles chegam lá sem essas referências, que é onde entra a proposta do apadrinhamento afetivo, né, porque a Melissa falou do financeiro, mas assim, a proposta do apadrinhamento afetivo é que esse adolescente, essa criança, ela tem alguém como de referência, como o próprio nome diz, né? Uma madrinha, um padrinho, para ela compartilhar as conquistas dela, para ela compartilhar as angústias, né? Como nós às vezes temos nossos padrinhos e madrinhas, para que seja uma pessoa de referência afetiva para ela, e que ela não tem, né? Nesse contexto, né, familiar, onde ela veio. Então, foi daí que saiu nessa questão da proposta de a gente implantar o apadrinhamento afetivo, né? É justamente esse assunto que eu queria falar, né? São dois tipos de apadrinhamento, Uhum. né? O afetivo e o financeiro. Uhum. Eu queria que vocês explicassem como que funciona na prática, né? O financeiro deu para entender um pouco aqui Tá. com a história dessa menina que faz as unhas. E esse afetivo, a pessoa se oferece, como que funciona? Ela escolhe alguém que ela vá lá conversar, como que é? Na realidade, né, então, no primeiro momento, a gente tem uns 5 dias de palestra inicial, que é o que nós chamamos, para as pessoas que têm interesse, porque é muito novo, as pessoas não sabem do que se trata, né? Então, às vezes elas acham que isso está vinculado à adoção, e não, né? Nem pode estar no cadastro de adoção, né? Então, então ela tem que ter uma disponibilidade de tempo e de afeto. Né, quando a gente fala nessa questão do padrinho afetivo.
que é de ser essa referência para criança e adolescente, porque seja para ir para levar para sair, seja para ir na formatura, seja para ele contar algo que aconteceu com ele que ele quer compartilhar. Então ele tem essa pessoa de referência afetiva. Então sim, não existe critérios estabelecidos quando a gente fala nacionalmente para isso, né? Então cada município vai estabelecer, né, as suas condições, os seus critérios. Então, por exemplo, atualmente a gente desenvolve em São Bernardo do Campo. Então, tem que residir no município de São Bernardo, porque querendo ou não, essa criança ou adolescente que ela está no acolhimento institucional, ela está também não só sobre a nossa tutela, mas a tutela também do juízo. Então, assim, tem que estar vinculada à comarca, né, do município onde ela reside. Então, se ele tem que residir em São Bernardo, tem que ter no mínimo 25 anos de idade, tem que participar do processo de formação para padrinhos, né? Então, porque tem a palestra inicial para desmistificar, explicar, né, direitinho o que é. E aí, se a pessoa tem interesse, ela vai participar de 5 encontros de formação, onde vai ser explicado como que um perfil, uma palavra muito, assim, uma palavra muito estanque, mas assim, qual que é a realidade dessas crianças e adolescentes, né? Porque assim, o que a gente já coloca, o apadrinhamento afetivo e o acolhimento não é um Chiquititas da vida. Não é aquela coisa linda que não é. É totalmente fora da realidade, né? Aquelas crianças tinham muito dinheiro. Não é. E era um lugar lindo, onde as crianças acolhidas eram todas, sabe? Não existe isso. Eu falo assim, na nossa vida não existe isso. Na nossa vida privada, onde eu tenho 1 ou 2 filhos, você tem um filho mal educado, porque hoje em dia tá tudo mal educado, vamos falar, não tem jeito. Desligado com a rede social. Então, assim, por que eu espero algo diferente do acolhimento? Ainda onde vive 20. Eles disputam espaço, porque são 20 morando numa casa. Então, assim, a gente já traz essa desmistificação com eles, assim, não é essa coisa que você vai abrir os braços, ele vai vir correndo aos seus braços, vocês vão girar em câmera lenta. Não é. Tem adolescentes, principalmente adolescente, né? Eles criam até um bloqueio de início por medo de uma nova rejeição. Sim. Eu inconsciente faço isso. Eu não sei se ela vai me rejeitar de novo, porque se eu tiver alguma questão com mãe, pai, avó, na minha família, imagina com alguém que está chegando agora. Então a gente trabalha, tanto que é muito comum iniciar 10, 15 no curso, terminar 6. Porque durante o período eles desistem. O curso são 5 encontros, e em paralelo, enquanto esses padrinhos estão sendo formados também estão sendo preparadas essas crianças e adolescentes, né, porque também tem que trabalhar essa expectativa com eles, porque eles também vêm muitas vezes com essa expectativa de adoção, né, com essa expectativa de alguém que vai dar de repente bens materiais para eles. Então eles também têm uma série de expectativas, de sonhos e de fantasias. Então a gente fala que os dois lados passam por formação, né? Então então os padrinhos que concluem esse processo, eles são avaliados, né? Então assim, olha, eles entregaram toda a documentação necessária, eles passaram pela formação, fizemos visita domiciliar, então é avaliado. Então não é que eles vão escolher a criança ou adolescente, aí se entra num processo que é chamado de pareamento, né? Então você vê as características dessa criança, né? Então, assim, também qual que é a rotina, né? As expectativas desses pais. Porque, por exemplo, se você pega, a gente já chegou, né, a acontecer isso, você pega uma madrinha que é extremamente retraída e a criança também embotada. Ficava cada uma sentada num banco e nem se falavam. Aí não desenvolve. Pra fazer. Então, nesse pareamento, você faz essa avaliação também tem que dar um match aí, né? Tem que dar um match. Então não é escolhido assim dessa forma. E aí começa esse estágio de convivência. Então, por exemplo, nos primeiros 3 meses, esses padrinhos, eles não vão poder, a criança não vai poder pernoitar, né? Ficar na casa do padrinho, dormir fora. Então, esse primeiro contato é dentro do serviço de acolhimento. Querendo ou não, aí os educadores, os técnicos também do acolhimento já vão vendo como é que se dá essa aproximação, essa relação. Então, tudo isso vai num processo crescente, gradativo. Tá? E não tem que se encerrar necessariamente, né? Que a ideia justamente que não se encerre quando faz 18 anos ou quando sai do abrigo. Não. A gente tem até um caso. Você cria um vínculo afetivo também. Quando você fala assim, olha, tem histórias. A gente teve um caso de um adolescente, foi um apadrinhamento que a gente. Até o acolhimento se preocupava dele ser apadrinhado do perfil desafiador que ele tinha. Ele era um adolescente muito difícil. E veio uma madrinha. Eu lembro dela, assim, não tem como não se emocionar. Eles ficaram 3 anos, ele ficou dos 15 aos 18, e no início ele se recusava em vê-la, xingou mesmo, a gente não vai repetir aqui, mas xingou bastante. O horário não permite. Né? E ele
18 anos, hoje ele é filho dela. Ela esperou ele fazer Ai, que 18 e legal. adotou. E ele é outra pessoa. Tanto que um dia a gente fez uma entrevista, perguntou, a gente falou, o que ela é pra você? Ele falou, ela é meu mundo. Ele falou, ela é meu mundo. O que eu não tive antes e o que eu tenho hoje é ela. Vamos cortar essa gente começa esse programa. Exatamente. Bom, gente, infelizmente a gente vem chegando mesmo Uhum. no finalzinho aqui do podcast, mas eu queria deixar esse espacinho final para vocês falarem com as pessoas que têm interesse em participar desse projeto tão bonito, né? Tá. Como é que faz para participar? Quem pode procurar? Tá, agora é a hora de eu ver minha cola, né? Eu falei que eu não sabia o telefone de cor, por isso que tá aqui. Então, assim, nós estamos iniciando um processo, né? Fazendo as palestras iniciais para iniciar um processo de uma nova turma aí de padrinhos e de madrinhas afetivos, tá? Então, por exemplo, quem tiver interesse, né, em participar dessas palestras iniciais, pode mandar um e-mail, né? Para o e-mail projetofenix@ficardebem.org.br, tá? Ou entrar em contato pelo telefone do projeto, pelo telefone institucional, que é 11 e é 99862 4355. Tá? Então é 99862 4355. A primeira palestra está agendada para 4 de fevereiro. Faz 5 palestras iguais iniciais para pegar as disponibilidades de horários dos interessados. Mas a última dessas palestras iniciais é 20 de fevereiro. Então, quem tiver interesse, até 18 de fevereiro, ainda dá para Pode mandar se o e-mail, inscrever. entrar em Dá contato tempo. para se inscrever. Gente, muito obrigada, que A gente história que legal. Gostei muito de conhecer, espero que as pessoas se interessem e ajudem essas crianças, adolescentes, idosos, enfim, todos que participam do projeto. A gente que agradece, muito obrigada. E, por favor, siga a gente, @ficardebem no Instagram. Obrigada. gente. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou aqui em mais um Papo em Dia.